21. No caso de MLJ, no ato do levantamento, o interessado deverá provar sua identidade, fazendo-se nas duas primeiras vias do mandado as anotações relativas ao documento exibido. Artigo 1122. Todos os juízes em exercício terão seus padrões de firmas para identificação nas agências ou postos dos estabelecimentos bancários, localizados nos respectivos fóruns ou onde se efetivam os depósitos, colhidos no setor competente do Tribunal de Justiça ou nas diretorias de fóruns, para conferência de assinatura do MLJ. O MLE será assinado no sistema do Portal de Custas, Recolhimentos e Depósitos por meio de certificado digital do magistrado. Artigo 1123. Não cabe aos ofícios de justiça e às contadorias judiciais fiscalizar ou prover a respeito da retenção de imposto de renda quanto a valores depositados judicialmente, nem é, no âmbito da competência da Justiça Estadual, responsabilidade da instituição financeira depositária promover a retenção de imposto de renda, quando o levantamento de depósitos judiciais. Parágrafo único. A retenção de imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial, quando o caso, caberá ao responsável tributário, na forma estabelecida pela legislação federal, que rege a matéria, inclusive quanto àqueles pagos em cumprimento de decisões proferidas em processos de competência da Justiça Federal, mas que, por delegação constitucional, artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal, processam-se em primeiro grau de jurisdição na Justiça Estadual. Seção 2. Disposições especiais. Acidentes do trabalho da capital. Artigo 1124. Nas varas de acidentes do trabalho da capital, os depósitos e levantamentos resultantes de liquidações de sentenças observarão as disposições da seção precedente, devendo o INSS proceder aos depósitos na forma estabelecida no artigo 1105 destas normas. Capítulo 10. Do plantão judiciário em primeira instância. Seção 1. Das modalidades de plantão judiciário. Artigo 1127. A atividade jurisdicional é ininterrupta, funcionando quando não houver expediente forense normal. Juízes em plantão permanente nas seguintes modalidades. Inciso 1. Plantão judiciário ordinário, realizado nos feriados, incluídos os sábados e os domingos. Artigo 216 do CPC. Bem como nos dias úteis, fora do expediente forense normal. Inciso 2. Plantão judiciário especial, realizado de 20 de dezembro a 6 de janeiro, no período de suspensão do expediente forense do recesso de final de ano. Inciso 3. Plantão judiciário extraordinário, realizado nos dias úteis e durante o período de expediente forense, quando, por qualquer motivo, não houver expediente forense ou seu encerramento for antecipado em determinada comarca, fórum distrital ou na comarca da capital, no fórum central ou em algum fórum regional. Seção 2. Da competência. Artigo 1128. O plantão judiciário destina-se exclusivamente ao processamento e à apreciação de medidas urgentes e a outras necessidades relativas a serviços inadiáveis, dentre as quais, inciso 1, pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, em que, apontada como coautora, autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista. Inciso 2. Pedidos de cremação de cadáver. Inciso 3.
requerimentos para a realização de exame de corpo de delito, em caso de comprovada urgência. Inciso 4. Pedidos de concessão de liberdade provisória, de liberdade em caso de prisão civil, e casos criminais e de execução criminal de comprovada urgência. Inciso 5. Pedidos de concessão de medidas cautelares de natureza civil ou criminal, no caso em que a demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação. Inciso 6. Pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência. Inciso 7. Representação da autoridade policial ou do Ministério Público para decretação de prisão preventiva ou temporária, desde que o pedido não possa ser apreciado em dia de expediente forense. Inciso 8. Casos de apreensão e liberação de adolescentes a quem seja atribuída a prática de ato infracional. Inciso 9. Tutelas de urgência em ações que envolvam crianças e adolescentes, em situação de violação de direitos, inclusive para afastamento do convívio familiar. Inciso 10. Comunicações de prisão em flagrante delito. Inciso 11. Realização de audiência de custódia. Inciso 12. Pedidos de protestos formados a bordo. Inciso 13. Realização de audiência admonitória, nos casos de cumprimento de mandado de prisão de condenação em regime aberto. Inciso 14. Homologação de acordo de não persecução penal, artigo 28-A do Código de Processo Penal. Inciso 15. Medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340, independentemente do comparecimento da vítima ao plantão, sendo suficiente o encaminhamento dos autos administrativos pela Polícia Civil. Parágrafo 1º. Ressalvado no plantão judiciário especial, não serão apreciados no plantão judiciário incidentes verificados no cumprimento de decisão relativa a direito de visita. Parágrafo 2º. O plantão judiciário não se destina, inciso 1, à reiteração de pedido anteriormente apreciado pelo órgão judicial de origem, ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração ou reexame, sem prejuízo, quando o caso, do disposto nos artigos 14 e 17 do Código de Processo Civil. Parágrafo 3º. Não sendo recepcionados requerimentos, petições ou expedientes diversos do caput e seus incisos, ou que se enquadrem nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, competindo ao escrivão judicial ou ao servidor responsável realizar triagem prévia e consultar, em caso de dúvida ou divergência, o juiz presente no plantão. Parágrafo 4º. A competência do juiz do plantão perdurará mesmo depois do seu encerramento, estendendo-se até a reabertura do expediente do dia imediato, incumbindo-lhe permanecer acessível. Parágrafo 5º. O juiz dará conhecimento do endereço em que poderá ser encontrado, sendo o número do telefone celular oficial de seu uso divulgado ao responsável pelo plantão policial da comarca sede, à subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil, ao Ministério Público e à Defensoria Pública.